Olá, aqui é o professor Guilherme. Nós vamos falar de parcelamento do solo, uso do solo, de acordo com a legislação do município de Campinas. Eu reforço que nós não vamos fazer um estudo aprofundado, voltado para a prática profissional, porque é inviável. Nós vamos fazer aquele estudo direcionado para a prova de concurso público. Nós temos como aqui objetivo a banca Vunesp, ela tem um perfil de cobrança, não é conveniente estudar toda a legislação. Tem muita gente que se apega aos detalhes e dificilmente vão cair, e isso pode te sobrecarregar de tal forma que te prejudica nas demais disciplinas. Então, sim, temos que ter muito bom senso na hora de estabelecer estratégias de estudo. É importante frisar que toda estratégia tem riscos, então nós temos que assumir aquela que traz um risco mais controlado, e na minha opinião é onde você vai fazer um estudo estratégico da legislação e reforçar as demais disciplinas, porque se você for memorizar todo o conteúdo dessa legislação, você não estuda mais nada. Bom, deixa eu aqui trazer então na nossa primeira parte, porque a aula é bem extensa, e eu vou trazer na nossa primeira parte alguns conceitos aqui logo de início. Ampliando a sua tela, então nós temos aqui, lá no artigo 2º você consegue encontrar esses conceitos, tá? Deixa eu aqui grifar para você. Então aqui, artigo 2º, pera lá, deixa eu achar aqui, achei. Artigo 2º, e temos as definições aqui que eu trago de andar. Qualquer pavimento situado acima do térreo, excluindo-se os pavimentos destinados exclusivamente à caixa d'água, casa de máquinas e espaço para barrilhete. Então perceba que andar, né, é qualquer pavimento acima do térreo, só que não conta a caixa d'água, casa de máquina e espaço para barrilhete. Essa é a definição da lei. E eu te recomendo ler a lei. Você pode ver que eu já pulei para o inciso 3º, porque aqui eu estou trazendo somente aqueles principais. Mas vamos lá seguir, porque agora tem a definição de altura. Será medida para cada construção isoladamente, consiste na medida entre o nível mais baixo do pavimento térreo até a parte superior da laje de cobertura do último andar. Espera lá, então nós estamos falando aqui o seguinte, eu vou medir a altura do térreo até a cobertura, só que essa cobertura não pode ser, por exemplo, a caixa d'água, porque andar é ali o último andar ali de apartamento, de sala comercial, depende. Porque vimos agora mesmo que casa de máquinas, barrilete, caixa d'água não conta. E aqui é do nível térreo, tá? Não é do subsolo que você conta a altura de um prédio. Continuando aqui a leitura, observando-se que qualquer parte da edificação que possui altura superior a 10 metros, medida a partir do nível do terreno, ficará condicionada a partir dessa altura ao afastamento das divisas no mínimo 3 metros no trecho respectivo, dispensados afastamentos laterais da PG centro. Bem, essa segunda parte de afastamento a gente vai deixar para uma próxima aula. Por enquanto, vamos apenas guardar a definição de altura. Bom, vamos adiante. Lote é a área de terra resultante de parcelamento do solo servido de infraestrutura. Então, lote é aquele espaço de terra que você está conhecido, você conhece. Só que aqui, legalmente, juridicamente, nós temos que lembrar que um lote, aquele espaço, tem que ter parâmetro urbanístico, tem que ter dimensão de acordo com o que dispõe a legislação urbanística de frente, profundidade, área mínima. Se cumprir isso, vai estar cumprindo a legislação urbanística. Tem que também ter, tem que ser servido de infraestrutura, tem que ter uma via pavimentada, energia elétrica, saneamento. Eu sei que não é a realidade de todos, mas a lei visa lote com essa ótica. Agora vamos continuar que temos mais definições. Olha só, anexação é a unificação de lotes ou glebas. Remembramento é a unificação de glebas, unificação de glebas com um lote. Veja só, nós vimos, né, o que é lote. Gleba é uma área muito maior que essa gleba ela pode ser parcelada em lotes, certo? Você vai pegar a gleba e transforma em vários lotes. Tá? Então, gleba é aquele terreno grande que você conhece aí na sua cidade. Bom, agora, anexação e remembramento, tudo está falando em unificação. Qual que é a diferença? Olha, é bem suave, tá? Isso aqui não vai nem cair na sua prova, mas olha só. A anexação, pensa o seguinte, você tem lá um principal e o secundário você anexa aquele lote maior.
Remembramento, você tem vários lotes ou glebas e você unifica todas ali de tal forma a ter uma matrícula única. Muito bom? A diferença é bem suave, tá? Isso não vai ser muito determinante na sua prova. O que você precisa saber é que existe as figuras de anexação e de remembramento. Eu tenho também a figura do desdobro, que é a divisão do lote para a formação de novos lotes. Já é um movimento diferente, né? Você tem um lote um pouco maior, você quer construir lotes menores. E o parcelamento do solo, esse sim é objeto de estudo. É a subdivisão de gleba em lote mediante loteamento ou desmembramento. Este daqui nós precisamos ficar afiados. Parcelamento é uma gleba que vira vários lotes. E lote nós já vimos que é um pedaço de terra servida de infraestrutura urbana. Bom, vamos agora aprofundar, porque o parcelamento pode ser via loteamento ou desmembramento. Então vamos lá. Loteamento é isso daqui. Olha só, antes eu tinha essa gleba aqui. Eu fiz vários lotes. Entre esses lotes eu fiz o quê? Criei ruas, novas vias para ampliação das existentes. Então a gleba era isso aqui tudo e eu tive que fazer essas vias aqui. Então isso é o loteamento. O desmembramento aproveita o sistema viário existente. Olha, a minha gleba agora é isso daqui, essa via já existe e eu vou então fazer o desmembramento dessa gleba para constituir lotes. Tanto que, quanto aqui, são serviços de infraestrutura. Mas aqui a responsabilidade é maior, porque o loteador, quem faz o loteamento, ele é responsável pela infraestrutura também. E é por isso que tem um estudo mais aprofundado do loteamento do que se a gente comparar com desmembramento, que é bem mais simplificado. Bom, vamos então seguir. Ó, parcelamento se dá por loteamento ou por desmembramento. Bom, outras definições. Área construída do pavimento. É a área total da cobertura de a área total coberta, de um pavimento a ser considerada no cálculo da área edificada de um único pavimento, excluindo-se beirais em balanço de até 1,5 m de largura. Os vazios, poste, elevador, chafes, exceto no pavimento térreo. Essa definição ela é muito importante. Então, quando você olha, né, uma casa, um pavimento térreo como esse, tem um beiral, tem uma cobertura aqui, mas você não considera a cobertura. Então, a área construída é a área mais ou menos que eu estou definindo aqui. Aqui tem uma área construída, tá? Mais ou menos isso aqui. Isso aqui é área construída, não tem shaft, não tem nada. Se isso aqui fosse um pavimento, que aqui fosse fosse um elevador, por exemplo, né? Então aqui não seria área construída. Muito bem? Bom, então vamos seguir adiante. Área permeável é a área com solo natural reservado à absorção de água, preferencialmente coberta por vegetação, podendo ser coberta eventualmente por areia ou pedrisco. Então, área permeável não significa que é uma área que tem vegetação, é uma área que tem terra nua, onde permite ali a infiltração de água. E o que é a área semipermeável? É o correspondente a pisos vazados, em que a área de filtração direta de águas pluviais no solo natural represente no mínimo 30% da superfície do piso. Isso aqui precisa ter de cabeça, tá? Então, semipermeável, piso vazado, que tem no mínimo 30%. Ah, Guilherme, e se for menos do que 30%? Não é área semipermeável, é área impermeável. Área verde é o espaço de domínio público que desempenha função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional, ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação, espaços livres de impermeabilização. Também não se pode confundir, portanto, a área verde com a área permeável. Claramente, a área verde também é uma área permeável. Só que aqui temos mais atributos. Primeiro, é domínio público. Isso aqui não é uma propriedade particular. Segundo,
tem aí, então, um apelo ecológico e paisagístico. Aqui nós vimos que preferencialmente tem que ser coberto por vegetação, mas não tem que ter vegetação, não precisa ter vegetação. Agora aqui já tem uma visão um pouco diferente, tá bom? Então, é dotado de vegetação, espaços livres de impermeabilização. Bom, essas palavras, elas fazem muito efeito e por isso que eu reforço, você tem que ler a lei integralmente. Essa lei ela é muito importante. As legislações anteriores, eu já havia mencionado que elas não têm tanta fundamentação da sua prova, porque elas só estabelecem diretrizes, como a lei orgânica, o plano diretor, isso tudo já estudamos. Agora aqui não, aqui traz as definições de maneira bem objetiva e aqui nós temos muitas questões de prova. Bom, agora vamos seguir, porque temos muita coisa, né? Então, resumindo, tipos de áreas, né, que estudamos até aqui, né? Área permeável, área com solo natural para absorção de água, preferencialmente coberta por vegetação. Área semi-impermeável, piso vazado com pelo menos 30% de filtração direta de águas pluviais permite que a água chegue ao solo. Área verde é um espaço público com função ecológica e paisagística, melhora a estética, funcionalidade e meio ambiente. Não confunda esses conceitos. E como nós dispomos de uma lista de exercícios com questões inéditas, eu trago a primeira questão. Com relação ao parcelamento, ocupação e uso do solo do município de Campinas, julgue os itens a seguir. Primeiro item. Para o cálculo da área construída, considera-se área coberta de um pavimento, incluindo o beiral? Segundo item. São consideradas áreas permeáveis os pisos vazados em que a área de infiltração direta de águas pluviais no solo natural represente no mínimo 30% da superfície do piso. Terceiro item, alinhamento é a divisa entre o lote ou gleba e o logradouro público. Estão corretos quais itens? Se for necessário, pause o vídeo, raciocine um pouco. Eu vou mostrar a resposta. Nosso gabarito, então, é a letra D. Meus parabéns se você acertou. Vamos aqui ver novamente. Primeiro item. Para o cálculo da área construída, considera-se área coberta de um pavimento, incluindo o beiral. Acabamos de ver que beiral não conta. Claro que se for um beiral até de 1,5 m, só que, no geral, a regra é não contar. Segundo item. São consideradas áreas permeáveis os pisos vazados em que a área de infiltração direta de águas pluviais no solo natural represente no mínimo 30% da superfície do piso? Olha que item pegadinha, porque a lei não entende assim, a lei fala que é semi-permeável. Área permeável é uma coisa, semi é outra. Então esse item também está errado. Terceiro item, o alinhamento é a divisa do lote da gleba que faz com o logradouro público. É isso, esse é o conceito legal. Então, letra D, porque apenas o terceiro item está correto. Bom, segunda questão. Conforme prevê a Lei Complementar 208 do município de Campinas, não será permitido o parcelamento do solo. Veja, aqui ainda não conversamos a respeito. Você já sabe o que é parcelamento, é uma gleba que vira lotes, que pode ser por loteamento ou por desmembramento. Agora, a lei fala que tem alguns terrenos que não pode existir, portanto, né, esse parcelamento. Onde que é isso? Bom, vou ler com você, mas daqui a pouco vou fazer os comentários. Letra A. Em terrenos alagadiços sujeitos a inundações, ainda que tomadas as providências para assegurar o escoamento da água, em terrenos com declive igual ou superior a 20%, em terrenos com área verde, em terrenos com solo de baixa capacidade de suporte, em áreas em que a poluição implique o prejuízo à saúde, até efetiva adequação e parecer técnico favorável do órgão ambiental competente. Bom, resposta, letra, isso mesmo. Gabarito, letra E, meus parabéns. Mas vamos reforçar isso aqui? Veja só, fiz esse esquema para você. Nós temos restrições do parcelamento dessa terra. Não pode fazer em terrenos alagadiços, terrenos contaminados, terrenos muito íngremes, terrenos instáveis, áreas protegidas, áreas poluídas. Só que tem restrições e tem flexibilizações aqui dentro. E é na flexibilização que a banca vai trabalhar. Por isso que temos que ler a lei. Então vamos lá ler. Olha só. Artigo 6º.
não será permitido parcelamento do solo nos termos da lei federal. Essa lei federal é a lei do parcelamento do solo, tá? Em especial, primeiro item, em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas, respeitada a legislação aplicável. Perceba que, se for dada uma solução para as águas pluviais, não está mais no artigo 6º. É permitido fazer o parcelamento. A mesma coisa aqui, ó. Em terrenos ou áreas contaminadas com a sua integridade comprometida em um ou mais de seus compartimentos ambientais, solo, subsolo, águas subterrâneas, superficiais, sedimentos, olha aqui, sem que tenham sido previamente remediados. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, certo? Em áreas de preservação ecológica ou especialmente protegidas. Em áreas em que a poluição implique prejuízo à saúde até a efetiva adequação e o parecer técnico favorável do órgão ambiental competente. Bom, perceba que a maioria dos incisos contém flexibilização, salvo esses dois aqui. Então, neste daqui, terreno com condição geológica não aconselhável, não tem flexibilização. Este inciso, que dispõe de área de preservação ecológica ou especialmente protegida, área protegida também não tem flexibilização, tá bom? Então, essa é uma forma de você memorizar tecnicamente esses textos. Agora, deixa eu voltar lá na questão, porque ela diz o seguinte, né? Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços sujeitos a inundações, ainda que tomadas as providências para assegurar o escoamento d'água. Errado, porque se foi tomadas essas providências, pode ter o parcelamento. Letra B, em terrenos com declividade igual ou superior a 20%, não. A lei fala em 30%. Letra C, em terrenos com área verde não tem nada a ver, porque não significa que a área é verde que é uma área protegida. Letra D, em terrenos com solos de baixa capacidade de suporte, em terrenos com solo de baixa capacidade de suporte. Olha, a baixa capacidade de suporte por si só, ela não é um condicionante, porque se assim fosse, né, a gente não teria muitas edificações, porque quando tem um solo com baixa capacidade de suporte, você faz um espraiamento mais profundo para achar um terreno, né, de bom suporte. Não confunda esse item com aquele outro item da lei que dispõe das situações geológicas. São coisas diferentes. E é por isso que os termos da lei são muito importantes para a leitura, que nem essa questão da área verde. Nem está lá na lei falando em área verde. Está falando, né, de áreas protegidas ambientalmente. Então, se não vier categoricamente essa proteção ambiental, não é o que a lei prevê. Bom, e a letra E, em áreas em que a poluição implique prejuízo à saúde até efetiva adequação e parecer técnico favorável, isso aqui está correto, porque até mostra a flexibilização que existe. Isso aí está conforme a lei. Então, letra E é a resposta, vamos seguir o nosso estudo. Questão de número 3. De acordo com a Lei Complementar número 208 de 2018, o município de Campinas, a edificação que tem uma cobertura de forma retangular 16 metros de comprimento por 10 metros de largura, incluindo-se nessas medidas o beiral em balanço de 1 metro em todo o perímetro, tem uma área construída retangular de quanto? Bem, essa questão foi da Prefeitura de Campinas para o Engenheiro Civil de 2019, tá? Então pode cair uma parecida com essa. E você já sabe responder, já falamos a respeito disso. O beiral, contando com o beiral, a projeção é de 16 por 10. O beiral tem 1 metro, isso não conta como área construída. Então, a área construída tem que descontar a área do beiral. Então, o que acontece? Onde eu tenho aqui 10 metros, eu vou descontar 1 metro daqui e 1 metro daqui. Então, vou descontar 2 metros, eu tenho então 8 metros de cômputo.
Bom, comprimento 16 metros. Eu vou descontar 1 metro daqui, mais 1 metro de lá, 2 metros também. Então, vou computar 14 metros. E agora eu faço a área. 8 vezes 14, 112 metros quadrados. Por isso, eu marco a letra B. Eu quero que você perceba, portanto, que a banca Vunesp é isso. Ela cobra questão simples. Não fique complicando muito, que não é o perfil da banca. A gente estuda a banca, a gente não fica estudando tudo que o conteúdo oferece, porque a legislação ela é muito detalhista. Imagine só se você tiver que memorizar todas as percentagens de área permeável, de coeficiente de aproveitamento, você não consegue. Então, estudar para o concurso público é mais técnica do que esforço propriamente. Bom, vamos continuar adiante, né? Agora vamos entrar no loteamento. Vamos aqui recapitular. Parcelamento do solo, você pega a gleba e constitui lotes. Isso pode acontecer na forma de loteamento ou de desmembramento. O loteamento é onde tem a constituição de lotes e também tem a criação de vias ou a ampliação das vias existentes, isso sob a responsabilidade do loteador. Então, é isto que nós vamos aprofundar, o loteamento. Bem, então vamos aqui adiante. Artigo 9º, loteamento urbano poderá ser feito nas seguintes modalidades: loteamento residencial misto, loteamento não residencial, loteamento de interesse social. O mérito disso aqui vamos estudar na próxima aula, tá? Hoje nós temos uma outra visão de aula. Então, seguindo, os loteamentos deverão ser aprovados e executados na totalidade da área, ficando vedadas áreas remanescentes. Parágrafo único, na hipótese do loteamento em etapas, a área correspondente a cada etapa será destacada da matrícula original. Então, está falando que o loteamento tem que acontecer na sua totalidade, mas não significa que não possam acontecer etapas. Até na prática é isso, tem etapas de lançamento até para a viabilidade econômica daquele empreendimento, tá? O que não pode é ficar área remanescente. Bom, vamos adiante. Agora, como já foi mencionado muita coisa aqui, né? A legislação urbanística ela exige, né, alguns cumprimentos de parâmetros urbanísticos, como área verde, a gente vai ver equipamento comunitário. Então, quando se constitui lotes, tem um loteamento, se constitui lotes, deixa eu trazer aqui para mim, você tem lá a criação de novas vias, né, sistema viário. O que acontece? Isso vai pertencer ao loteamento ou vai pertencer ao município? Vai pertencer ao município. Então, a prefeitura tem que ir lá aprovar a construção das ruas, a construção, a largura das calçadas, construção de coleta de água pluvial, destinação da água pluvial. A prefeitura vai fazer isso, que inclusive pode ser uma lotação sua dentro da prefeitura. Você pode ficar encarregado de receber esses loteamentos. Então, o projeto já foi aprovado de loteamento e aí vem para a fase de execução do loteamento. Você, então, como fiscal, vai lá receber isso. Uma vez passado essas infraestrutura para a prefeitura, agora ela é responsável por dar manutenção. Bom, agora continuando aqui, então, quando se tem um loteamento, né, um loteamento urbano, tem a transferência de áreas para o município. Quais são essas áreas? Equipamento urbano, que é sistema de drenagem, saneamento, isso aí chama equipamento urbano. Equipamento comunitário, que é uma praça, por exemplo, o sistema viário, sistema de lazer e área verde. Tudo isso, então, é passado para o município. Bom, então deixa eu aqui aprofundar isso para a gente ter mais clareza. Equipamento comunitário, instalações destinadas à educação, cultura, saúde, assistência social, segurança pública, lazer e similares. Equipamento público urbano, instalações e espaços de infraestrutura urbana destinada aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de águas pluviais, disposição e tratamento dos resíduos sólidos, transporte público, energia elétrica, rede telefônica
gás canalizado e congêneres. Então, note que tem diferença, equipamento público comunitário do equipamento público urbano. Este daqui é uma instalação, este daqui já é uma instalação mais de esgoto, de água, agora esse aqui já é mais uma infraestrutura de educação, saúde, assistência social, segurança pública e até mesmo de lazer. Tá bom. Canteiros centrais, rotatórias e demais dispositivos de trânsito não poderão ser enquadrados como área verde de loteamento ou sistema de lazer, por serem acessórios ao sistema viário. Você vai estudar logo adiante que tem uma taxa de área verde que o loteador tem que deixar naquele loteamento. E aqui está me falando, canteiro central não conta como uma área permeável, uma área verde, tá bom? Então vamos seguir adiante. Equipamento público terá as seguintes características: o equipamento público comunitário. No mínimo 4% da área total da gleba, com declividade máxima de 5% e cercados por gradil, preferencialmente em bloco único, quando o percentual corresponder até 3.000 metros quadrados. Testada mínima de 30 metros, sendo que a relação entre testada e profundidade deverá ter um círculo circunscrito com um raio mínimo de 20 metros. Testada é aquela dimensão da frente, tá? E calçadas pavimentadas. Olha, honestamente, eu acho que isso aqui não vai cair, tá bom? Eu tenho outras apostas, mas vamos adiante. Acesso à via pública já existente ou via projetada do loteamento objeto do pedido de aprovação possui proporção mínima de 80% de aproveitamento e no máximo 20% de taludes e outras adequações de terraplenagem, ser livre e desimpedir de restrição urbanística que impeça a adequada implantação do equipamento. Então, isso aqui tudo ainda é equipamento público comunitário. Também acredito que isso aqui não vai ser objeto de cobrança. Sistema viário, né? Então, terá as seguintes características: correta articulação e continuidade do sistema viário projetado com as vias do entorno implantadas ou aprovadas. Então, você vai criar via nova, tudo bem, mas tem que conectar com as vias existentes. Hierarquização das vias no termo da lei complementar, isso que nós já estudamos no plano diretor. Condições positivas de compatibilização do sistema viário existente quanto à alça de acesso, faixas de aceleração, desaceleração, rotatória, raio de curvatura, geometria, capacidade de acumulação, raio de giro, número de faixas, de forma a possibilitar fluidez do tráfego previsto. Gabaritos de acordo com parâmetros previstos no anexo 1 desta lei complementar, prevendo vias com potencial para atendimento da demanda de transporte público a ser gerado no parcelamento. E aqui está um grande potencial de cobrança. Até aqui eu não acho que cai, mas aqui já cai. Calçada com largura mínima de 3 metros para as vias locais, marginais das rodovias, 4 metros para vias coletoras, marginais às vias de trânsito rápido, junto aos lotes, e também para as vias locais, na área de abrangência da rede estrutural de mobilidade na PG Centro e nas centralidades. E 5 metros para as vias arteriais. Veja o seguinte aqui, então. Via local, né, ela tem como regra a calçada de 3 metros, o passeio de 3 metros. Só que se for uma via local na área de rede estrutural de mobilidade, nós estamos falando de 4 metros. Atenção a isso, tá? Por sua vez, 4 metros, vias coletoras, as marginais, as vias de trânsito rápido, isso que você já sabe, já estudamos isso em plano diretor. E aqui eu tenho 5 metros para as vias arteriais, você também já sabe o que é uma via arterial. Tem muita coisa para memorizar, não é? Então, você tem que ter foco. Esse aqui merece foco, ó, esse aqui merece fazer revisão disso aqui. Bom, continuando aqui a leitura. Passeios e outros locais destinados à instalação de infraestrutura voltada ao transporte público no que se refere a marcos indicativos de parada de ônibus, placas ou totens, abrigos, plataformas, ou estações de transferência com dimensões compatíveis adequadas, sendo no mínimo estabelecidos no artigo 2º dessa lei complementar. Aqui também tem um ponto importante, ó. Esse aqui guarda para revisão. Ciclovias
deverão atender a largura mínima de 2 metros para o sentido único e 2,5 metros para o sentido duplo, com afastamento mínimo de 50 centímetros das bordas das ciclovias às guias do leito carroçável e atender os parâmetros definidos na legislação específica. Também já estudamos a diferença de ciclovia para ciclofaixa. Estudamos isso no plano diretor. Continuando, ciclofaixa. Aqui também tem que fazer leitura de memorização, isso aqui é importante. Deve ter largura mínima de 1,20 m para o sentido único e 2,5 metros para o sentido duplo e atender aos parâmetros definidos em legislação específica. Curvas deverão possuir um raio mínimo de 9 metros, isso aqui também tem que guardar. A largura mínima do viário é de 14 metros e o balão de retorno, chamado de cul-de-sac, com um raio mínimo de 10 metros para a via local, respeitando-se nos demais casos o raio de curvatura da classificação da via. Bom, então o que eu grifei, esse que eu também vou grifar esse aqui, ó, esse aqui, é o que eu tenho como aposta para a sua prova. As inclinações longitudinais das ruas deverão ter no mínimo 1% e no máximo 10%, observando-se que, para trechos superiores a 50 metros, inclinação longitudinal máxima de 12% para as vias coletoras e 14% para as vias locais. Para trechos de até 50 metros, inclinação longitudinal máxima de 14% para as vias coletoras e 16% para as vias locais. Isso somente para um trecho de 50 metros, tá? Que é metade de uma quadra, mais ou menos. Menos que uma metade, né? Mas o que acontece aqui, né? Se for mais do que isso, você tem que fazer a terraplenagem para fazer, então, né, a conformação do terreno de acordo com essas rampas máximas que tem aí. Parágrafo único. Excepcionalmente, e caso haja impossibilidade técnica de atender aos parâmetros definidos nesse artigo, estes poderão ser alterados mediante decisão fundamentada e exarada pela pasta competente. Muito bom, vamos agora aos resumos, né? O que eu disse que é importante, eu fiz o resumo para você. Veja só, largura de calçada. Se for via local e marginal à rodovia, 3 metros no mínimo de largura. Coletora marginal às vias de trânsito rápido, 4 metros. Agora as locais de rede estruturada de mobilidade, 4 metros. Arteriais, largura mínima de 5 metros. Esse resumo é show de bola. Bom, aqui tem uma via local, né? Então aqui eu tenho 3 metros aqui e eu tenho 3 metros de lá. E você pode perceber que daqui até o lado de lá eu tenho 14 metros. Isso aqui também é bom lembrar, porque via é daqui até lá, tá? Lá no plano diretor nós estudamos que via local tem que ter 14 metros. Não confunda 14 metros só com isso aqui, não. 14 metros é aquilo tudo, né? Geralmente tem 8 metros de cá, 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Aí dá 14. Bom, com relação a ciclovia e ciclofaixa, né? Se for sentido único, ciclovia 2 metros, sentido duplo 2,5 metros. Ciclofaixa, sentido único 1,20 m, sentido duplo 2,5 metros. Diferença de ciclovia para ciclofaixa, vamos reforçar. Ciclovia é uma pista própria, separada fisicamente do tráfego comum. Então olha só, eu tenho aqui uma pista própria para ciclos, a faixa de trânsito aqui, você tem uma separação física entre o sistema viário para veículos daquele para ciclos. Agora, ciclofaixa, parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos. Você vê um compartilhamento da faixa de rolamento entre veículos e bicicletas, ciclos. Então, ciclofaixa, ciclovia. Questão de número 4. Conforme previsão da lei complementar do município de Campinas, em loteamentos urbanos, as vias coletoras devem ser providas de calçadas com largura mínima de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, 3,5 metros ou 4 metros. Gabarito, letra. Epa! A via coletora, tá? Eu confundi com via local. Então, coletora é 4 metros mesmo. Tá certinho aí, tá bom? Coletora, tá bom?
Lembrando que estudamos lá no plano diretor que a coletora, dependendo de qual for, que tem hierarquia 1 e 2, né, ela tem que ter ciclovia ou ciclofaixa, né? Ciclovia na coletora 1 é obrigatório e ciclofaixa na coletora 2, que também não é obrigatório ter, tá? Mas como é que você memoriza isso? Via coletora C de ciclo, tá? Então, letra E, vamos adiante. Olha a questão da sua banca, tá? De acordo com a Lei Complementar 208 do município de Campinas, o sistema viário do loteamento urbano deverá ter calçadas com largura mínima de 3 metros. E ciclofaixas para sentido único deve ter largura mínima de quanto? Olha só, isso aqui a banca gosta, tá? Letra A, 1,5 m, letra B, 1,80 m, letra C, 1,40 m, letra D, 1,20 m, letra E, 2. Gabarito letra D. Perfeito? Vamos adiante. No sistema viário do loteamento urbano, segundo a Lei Complementar 208 do município de Campinas, as curvas deverão ter raio mínimo de, você já sabe, é isso mesmo, vamos direto, 9 metros. Você percebe que aqui as coisas estão bem fresquinhas, por isso que a revisão ela é muito importante. E por essa razão, se você for estudar tudo o que a lei oferece, vai ter um volume tão grande de revisão que você não vai dar conta. Por isso que a gente tem que fazer aqui uma seleção muito grande, tá? Para estudar aquele que tem muita chance de cair. Bom, deixa eu aqui partir de novo aqui para nosso slide. Questão de número 7. Com base na Lei Complementar 208 do município de Campinas, que dispõe sobre o parcelamento e uso do solo, julgue os itens que seguem referentes ao sistema viário. Bom, primeiro item, ciclofaixas deverão atender a largura mínima de 2 metros para o sentido único. Segundo item, curvas deverão ter raio mínimo de 9 metros. Terceiro item, as inclinações longitudinais da chuva deverão ser de no mínimo 0,5% para que haja escoamento de águas pluviais das sarjetas até as bocas de lobo. Quais itens estão corretos? Gabarito, letra B, apenas o 2, tá? Ciclofaixa, vamos lá. Deverão ter largura mínima de 2 metros para sentido único. É isso aí. Ciclofaixa não é ciclovia. Sentido único é 1,20 m. Vamos aqui voltar. Nós fizemos uma questão dessa agora mesmo. Ó. Você está vendo que confunde, né? Olha aqui, deixa eu aqui trazer uma caneta. Ciclovia, sentido único é 2 metros. Ciclofaixa é 1,20 m. Esse esquema é muito importante para a sua revisão. Vamos lá adiante. Deixa eu voltar na questão. Ok. Curvas deverão ter um raio mínimo de 9 metros, que está correto, tá? É a resposta. E as inclinações longitudinais da sua deverão ser de no mínimo 1%, tá bom? 1%. Bom, então vamos aqui seguir o nosso estudo. Espaços livres de uso público são compostos pelos sistemas de lazer e pelas áreas verdes. Então veja, está me falando o quê? Que espaço livre de uso público é tanto o sistema de lazer quanto área verde. O espaço de uso público deverão ocupar, salvo maior exigência da legislação aplicável, 20% da gleba objeto do parcelamento. Então veja, loteamento, né? Você tem que ter o espaço livre de uso público 20%. Tudo bem? Tá? A área verde conta como espaço livre de uso público. Então vai memorizando isso. E o sistema de lazer terá as seguintes características. Do total, das áreas destinadas à implantação do sistema de lazer, no mínimo 80% deverão ter efetivo aproveitamento. Área mínima igual ou superior a 800 metros quadrados, ao menos uma das confrontações com via pública com testada mínima de 20 metros, a apresentar inclinação adequada de forma a possibilitar sua utilização. O sistema de lazer poderá, em face de impossibilidade técnica devidamente certificada pelo agente público competente, quebrar o comprimento de quadra, hipótese em que o sistema de lazer deverá ter a dimensão de 30 metros de testado e profundidade total da quadra. Eu não acho que isso aqui tem cara de questão, mas é bom fazer a leitura, que é alguma coisa que você consegue guardar. A área verde deverá ser apresentada nos termos da legislação aplicável, sendo facultada a sua localização em bloco único.
o qual não poderá apresentar largura inferior a 8 metros e área mínima de 1.200 metros quadrados. As áreas de preservação permanente, fragmentos ou maciços arbóreos de vegetação nativa regional, brejos, planície, inundação, lâminas d'água, lagoas, açudes existentes na gleba devem ser incluídos para compor o percentual legal de área permeável do parcelamento. Muito bom, também não acho que isso que deva ser objeto de cobrança, mas a leitura é fundamental. Deverão ser mantidos 20% da área total da gleba objeto de parcelamento como área permeável. Agora sim, tá? 20%, né, como área permeável, tá bom? 20% tem que ser como área permeável, tá expressamente aqui, né, no artigo 18. Área verde, área permeável, o solo que recebe, né, a infiltração da água é uma área permeável, tá bom? Ok. Questão de número 8. No caso de loteamento urbano no município de Campinas, o loteador deverá manter no mínimo 10% da área da gleba do objeto do parcelamento como área permeável, 15% da área total da gleba objeto do parcelamento como área permeável, 20% da área total da gleba objeto do parcelamento como área permeável, 22% da área total da gleba objeto do parcelamento como área permeável, e 25% da área total da gleba objeto do parcelamento como área permeável. É isso. Gabarito, então, letra C, 20% como área permeável. Muito bem. As quadras deverão atender às seguintes características. Quadras limitadas por vias públicas, comprimento máximo de 180 metros. Uma quadra tem que ter no máximo 180 metros. Pode ter 10% de tolerância, tá? Largura mínima de 40 metros, admitindo-se 10% de tolerância, tá? E a meia quadra com no mínimo 20 metros de largura poderá ser permitida, excepcionalmente nos casos de impossibilidade técnica devidamente fundamentada. Duas coisas. Primeira delas, isso aqui tem cara de questão de concurso público, memorize, e outra coisa que você percebe é que a lei ela sempre deixa uma margem. Ela fala, isso não pode. Mas, excepcionalmente, se tiver um agente público que aquilo... A lei protege, né, os agentes públicos de decisões, porque muitas vezes tem impossibilidades que acontecem. Então, dificilmente você vai ver uma regra sem exceção. Continuando, vamos seguir. Excepcionalmente, e visando a adequação do projeto, poderá ser permitida a constituição de quadra mais extensa que é previsto no inciso 2 desse artigo, desde que contenha um sistema de lazer intercalado nos termos do parágrafo 1º do artigo 16 dessa lei complementar. Bom, também aqui é objeto só de leitura. Agora, olha que interessante. Rodovias podem passar dentro do perímetro urbano, tá? E a área da rodovia é chamada de faixa de domínio. E essa faixa de domínio ela pertence ao órgão competente, geralmente ao Estado. E a lei federal diz que as margens dessa faixa de domínio você tem áreas não edificáveis, que são essas áreas aqui, essas faixas que você vê. Então, olha só, a faixa de domínio isso aqui pertence ao poder público. A área não edificável pertence ao particular, isso aqui tudo é área particular. E aí tem uma largura aqui que não pode construir nada, certo? Você percebe na prática muitas irregularidades, como o caso aqui você percebe, né? Se usar uma escala aqui do jeito que está. Mas não pode, passou a prova, não pode. Agora a pergunta é, quanto que é essa faixa aqui? Então, nós temos uma legislação federal de parcelamento do solo que fala que é de 15 metros. Só que ela fala, dentro do perímetro urbano, a lei municipal vai determinar. Então vamos ver o que a lei de Campinas diz. Vou jogar na sua tela aqui mais uma vez e vamos lá. Deverá ser preservada uma faixa não edificável de no mínimo 15 metros também. De cada lado ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, das linhas de alta tensão, dos oleodutos e gasodutos. A faixa não edificável ao longo dos demais dutos, entenda água ou esgoto, por exemplo, será definida com base nas informações fornecidas pela concessionária. Observados os critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes.
A faixa prevista no caput deste artigo deverá ser destinada preferencialmente para o sistema viário ou áreas complementares à urbanização, salvo maiores exigências da legislação específica. Então, a área não edificável é de 15 metros, tá? 15 metros. Uma questão. Em loteamento urbano do município de Campinas, a lei do parcelamento e ocupação do solo prevê: as quadras deverão ter comprimento máximo de 180 metros, salvo exceções. Segundo item, as quadras deverão ter largura máxima de 40 metros, salvo exceções. Terceiro item, deverá ser preservada uma faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado ao longo da faixa de domínio público das rodovias e ferrovias, das linhas de alta tensão, dos oleodutos e gasodutos. Quais itens estão corretos? Gabarito, letra D, tá bom? Ó, as quadras estão com comprimento máximo de 180 metros, salvo exceções? Né? É isso aí. As quadras deverão ter largura máxima de 40 metros. Vamos lá voltar para ver o que é isso aí? Olha só. A largura mínima, que é de 40 metros, tá bom? Então não é largura máxima, é largura mínima. E aí, um joguinho de palavra trouxe o item como errado. E é por isso que tem que ler a lei. Ok. Terceiro item, deverá ser preservada uma faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado ao longo da faixa de domínio público das rodovias e ferrovias, das linhas de alta tensão, oleodutos e gasodutos. Correto, tá? Então, letra D, só o item 2 está errado. Bom, com relação às responsabilidades do loteador, ele tem responsabilidade sobre infraestrutura viária, sistema de água e esgoto, espaço público de lazer, acessibilidade e sinalização. Isso aqui pode ser uma baita pegadinha. Então, o sistema de coleta de água e esgoto, né, de distribuição de água e coleta de esgoto, quem faz é o loteador. Água pluvial, rede de água pluvial é o loteador, tudo ali é o loteador, ok? Bom, agora vamos... quando a gente vê, né, um esquema como esse aqui, tudo fica claro, mas vamos esmiuçar de acordo com a lei. Então, lá no artigo 23, o loteador ficará sujeito, conforme o projeto aprovado, sem qualquer ônus para o município, à execução das seguintes obras e serviços: demarcação das quadras dos lotes, terraplenagem das ruas de acordo com os perfis aprovados, sistema de galerias de águas pluviais, drenagem de terrenos pantanosos, observada a legislação aplicável, intervenção do curso d'água quando necessário, observada a legislação aplicável, pontes, pontilhões, viadutos, passarelas, túneis, travessias, guias, sarjetas, pavimentação de ruas e avenidas. Tem mais: sinalização viária horizontal vertical, rampas de acesso a vias logradoras para pessoas com deficiências e necessidades especiais, pontos de parada de ônibus com infraestrutura imobiliária, rede de iluminação pública e energia domiciliar, sistema de abastecimento de água potável, sistema de coleta, afastamento e tratamento e disposição do final do esgoto, arborização das praças, sistema de lazer, passeios públicos, instalação de parques de recreação infantil, preservação, recuperação e constituição de áreas verdes, implantação de dutos de águas pluviais sobre os lotes. Então, tem muita responsabilidade aí, tá? Vamos, como eu disse, você tem que ter isso aqui em mente. Quando esmiuça, você vê muita coisa que está relacionada ali, tá? Então, é porque, por exemplo, sistema de coleta de esgoto, né? Você pode pensar, não é o loteador para fazer, mas está assim na lei, tá? Aqui eu achei muito pesado falar do tratamento e disposição final dos esgotos, que é muito complicado, né? Mas está aqui na lei desse jeito. Bom, continuando no artigo 22. Deverá ser preservada uma faixa... esse aqui está repetido, tá? Vamos pular esse slide aqui, ele veio repetir. Questão de número 10. De acordo com a Lei Municipal do Parcelamento e Uso do Solo, o loteador ficará sujeito, conforme o projeto aprovado, sem qualquer ônus para o município, à execução das seguintes obras e serviços: demarcação das quadras e dos lotes, pavimentação das ruas e avenidas, sistema de galerias e águas pluviais, sistema de coleta, afastamento e tratamento de disposição final de esgoto. Qual que está correto aí? Pensou? Gabarito, letra E.
todos estão corretos. Ok? Muito bom. Esse aqui está repetido mais uma vez. Agora sim, vamos falar do nosso coeficiente de aproveitamento. Aqui tem enorme chance de cair. Banca Vunesp cobra isso muito para arquitetos. Nós somos engenheiros, tá? Então, pode ser que não cobre para nós. Mas que ela gosta e está no conteúdo programático. Vai que ela cobre, né? Então, vamos estudar aqui na mesma dimensão que precisamos. Bom, coeficiente de aproveitamento é o fator pelo qual deve ser multiplicada a área do lote ou gleba para se obter a área máxima de construção permitida para uma edificação, excluindo-se o quê? Espera lá, olha aqui para mim. Coeficiente de aproveitamento. Você vai pegar, isso vai estar lá na legislação urbanística e vai estar lá, falar, ó, o coeficiente de aproveitamento básico, ele é de 1. O que esse número significa? Você vai pegar 1, vai multiplicar pela área do terreno e aquilo ali vai te resultar o que você pode construir de área construída. Claramente você não vai poder construir em todo o terreno, porque você tem que deixar uma área permeável, mas você pode colocar mais de um pavimento e assim acumular área construída igual à do terreno. Se falar que esse coeficiente é 2, significa dizer que você tem direito de construir 2 vezes a área do seu terreno nessas mesmas regras que eu te mencionei. No entanto, se o coeficiente é 1 e você quer construir como se fosse 2, o dobro do terreno, você está impedido? Não necessariamente. Por quê? Porque nós temos aí algumas outras regras que trazem algumas onerações. Por essa razão, o coeficiente de aproveitamento ele é especificado lá na legislação, porque a depender de um patamar, você pode construir desde que você pague uma outorga. Tudo bom. Então você já sabe, portanto, para que serve esse coeficiente. Para obtenção dele, como que você faz? Você pega a área construída e divide pela área do terreno. A pergunta agora é, o que é área construída? Nós já vimos o conceito, o que é área construída. Mas aqui não basta ser área construída, tem que ser área computável, porque nem todas as áreas entram na conta. E aqui hoje nós vamos ler. Bom, então vamos lá. Excluindo-se, então aqui, excluindo-se, isso aqui não é computado na área construída. Então vamos lá. Área coberta em qualquer pavimento destinado à caixa d'água, casa de máquina, espaço para barrilete, equipamento mecânico situado em área comum e circulação vertical para pedestre comum ou privativa, inclusive anticâmaras. Também não é computado áreas cobertas ocupadas por circulação, manobra e estacionamento de veículo. Então, pavimento garagem também não conta, tá? Aqui fala ocupação de habitação multifamiliar vertical é a parte habitacional da ocupação mista sem qualquer pavimento, em qualquer pavimento. Ocupação não habitacional e a parte não habitacional da ocupação mista em qualquer pavimento somente para as vagas mínimas exigidas pela legislação vigente. Bom, então você vai entender que a área de estacionamento de veículos, circulação, manobra, ela não é computada. Somatória das áreas cobertas ocupadas por lazer comum, equipamentos mecânicos em área privativa, instalações para descanso, convívio e vestiários para funcionários correspondentes a até 5% da área construída total, exceto para habitação unifamiliar e habitação multifamiliar horizontal. Os armários ou depósitos fechados privativos de no máximo 2,5 metros quadrados por unidade, localizados no pavimento onde houver vagas privativas das ocupações da linha B, que são aqueles escaninhos, né? Circulação horizontal de pedestre em área comum para a ocupação de habitação multifamiliar vertical e a parte habitacional da ocupação mista nos pavimentos em que houver unidades privativas. Veja só, Banca Vunesp, ela não vai cobrar isso aqui de você não, tá? Essas memorização, ela não tem esse perfil. Só que é bom você saber que nem tudo entra como área construída para o cálculo do coeficiente de aproveitamento. Isso aí você precisa ter em mente, tá? Agora, isso aqui é o que cai, tá? Coeficiente de aproveitamento, você já sabe, você vai pegar a área construída, vai dividir pela área do terreno. Aquilo ali vai te dar uma espécie de taxa para você converter a área do terreno em área construída computável.
E por essa razão nós temos o coeficiente básico, nós temos o coeficiente mínimo e nós temos o coeficiente máximo. O que que são? Bom, vamos começar pelo mínimo. O mínimo vai ser um valor bem pequeno, vamos falar 0,10. O que que é 0,10? Você pode ter ali 10% do terreno construído. O que que isso significa mínimo? Significa que desse patamar para baixo, menos de 10%, no nosso exemplo, vai se tratar de um terreno subutilizado. E já vimos por aulas anteriores, pelas legislações anteriores, que uma das diretrizes do plano diretor é o cumprimento da função social da propriedade. E terrenos subutilizados não são interessantes. Então, o coeficiente de aproveitamento também faz esse controle. Agora, e o básico? O básico é aquele patamar que indica até onde você pode construir sem que haja aí uma recompensação por outorga onerosa. Você pode construir e não tem que pagar nada. Então, você tem que construir, portanto, acima do mínimo, abaixo do básico. Até no máximo no básico, melhor dizendo. Mas e se eu construir acima do básico? Aí tem que observar a legislação urbanística, né, pelo zoneamento, pela tipologia e tudo mais. O que que acontece? Pode construir acima do básico? Pode. Você pode construir até no máximo, coeficiente de aproveitamento máximo. Desde que haja né, uma outorga onerosa, né, no caso, então você vai ter que pagar para construir. Né, porque é uma forma né, de recompensar por um aumento demográfico da região, vai ter mais área construída e assim você vai estar recompensando o município por essa razão. Você pode concordar, pode não concordar, mas o que você precisa para a sua prova é isto, que você pode construir acima do básico, mas fica sujeito então à outorga onerosa. Bom, então vamos agora ler o teor da lei para reforçar isso tudo, né? Coeficiente de aproveitamento básico é o potencial construtivo permitido sem o pagamento de outorga onerosa do direito de construir. Coeficiente de aproveitamento máximo é o limite máximo de aproveitamento definido pelas zonas urbanas. Coeficiente de aproveitamento mínimo é o aproveitamento mínimo exigido para que o imóvel não seja considerado subutilizado. Bom, vamos aqui ver como que a banca cobra. Olha que interessante. Um edifício com área construída computável no total de 15 mil metros quadrados foi proposto em um terreno com área total de 5 mil metros quadrados. O zoneamento local define o coeficiente de aproveitamento básico de 1,5 e o máximo de 4. Considerados apenas esse parâmetro, do ponto de vista de atendimento a essas limitações legais, o projeto proposto. Letra A, atende à limitação do coeficiente básico e é viável. Letra B, é viável mediante aquisição de potencial construtivo adicional. Letra C, supera o coeficiente básico e por isso é inviável. Letra D, supera o coeficiente máximo e por isso é inviável. Letra E, não alcança o coeficiente máximo e por isso é inviável. Pause o vídeo, pense, vou mostrar a resposta. Gabarito, letra B. Veja só, a área construída ela é de 15 mil, o terreno tem 5 mil. Como que eu calculo o coeficiente de aproveitamento? Pega 15 mil e divide por 5 mil. Vai dar quanto? Vai dar 3. 3, ele está dentro do limite básico? Não, porque o coeficiente de aproveitamento básico é de 1,5, então está acima. Mas ele está abaixo do máximo, que é de 4? Tá abaixo. Então, ele não está, de fato, irregular. Mas, você está acima do básico, ele pode construir mediante uma outorga onerosa. Então, está correta a letra B. É viável mediante a aquisição do potencial construtivo adicional. É isso aí. Letra A, atende à limitação do coeficiente básico? Não, ultrapassou. Letra C, supera o coeficiente básico? Correto. E por isso é inviável? Não, porque ainda tem jeito. Se pagar outorga onerosa, tem. Letra D, supera o coeficiente máximo, por isso é inviável? Não ultrapassou o máximo. Letra E, não alcança o coeficiente máximo? Errado. Então é isso aí que a banca cobra, tá? Questão bem boa, né? Olha só, mais questão.
Um projeto apresentado para aprovação tem área construída total computável de 1.200 metros quadrados em terreno de 2.000. Além dessa etapa inicial, o proprietário pretende também aprovar uma expansão que acrescente à área total computável 500 metros quadrados adicionais. O coeficiente de aproveitamento resultante na etapa inicial e com expansão são, respectivamente, quanto? Então, nós vamos calcular o coeficiente de aproveitamento nas duas situações, na original e na situação que há um acréscimo de área. Então, vamos lá. Na inicial, é 1.200. 1.200 de construção para um terreno de 2.000. Isso vai me dar um coeficiente de 0,6. Agora, e para a situação da expansão? Bom, foram acrescidos 500 metros quadrados, então vamos acrescentar, mas o terreno ainda é o mesmo. E foi agora encontrado um coeficiente de 0,85. Por essa razão, gabarito letra B, 0,6, 0,85. Muito boa, né? Tranquilo. É isso aí que a gente espera para a sua prova. Vamos seguir adiante? Agora, tem que tomar cuidado porque o coeficiente de aproveitamento não pode ser confundido com taxa de ocupação, tá? Taxa de ocupação é o fator pelo qual pretende multiplicar a área do lote ou gleba para se obter a área ocupada máxima. Vamos lá. Você vai pegar a projeção do seu edifício e vai jogar no terreno. Então, essa taxa de ocupação vai limitar também o tanto que você pode ocupar o terreno. Pelo coeficiente de aproveitamento, você pode fazer mais andares, tá? Então, dessa forma, olha só, eu tenho essa situação. Se eu colocar um outro pavimento, né, similar em cima, como esse caso, eu aumentei o meu aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento aqui é maior, só que não mudou a taxa de ocupação. Ainda ocupa a mesma taxa do terreno. No entanto, nessa situação, eu coloquei o pavimento desse jeito. Agora, a projeção dele formou um dente aqui, tá vendo? Então, a projeção mostra uma ocupação maior do terreno. Aqui mudou a taxa de ocupação. Se eu falar que essas áreas e essas áreas são as mesmas, posso dizer, de certa forma, que o coeficiente de aproveitamento é o mesmo. Porém, aqui não mudou a taxa de ocupação, aqui mudou a taxa de ocupação. Muito bom? Então, você vai pegar a área projetada da edificação e vai dividir pela área do terreno. Essa vai ser a sua taxa de ocupação encontrada in situ. Bom, um terreno apresenta área total de 2.000 metros quadrados. Está situada em zona de uso em um município brasileiro no qual a legislação local define a taxa de ocupação igual a 70% e o coeficiente de aproveitamento mínimo 0,2, básico igual a 1 e máximo igual a 2,5. Nessas condições, a área máxima de projeção da edificação admitida pela legislação, excluídas eventuais áreas não computáveis, será igual a quanto? Bom, o examinador tentou te confundir, misturou taxa de ocupação com coeficiente de aproveitamento. Se você está projetando a edificação e quer saber o tanto que vai dar, né, você tem que ir para a taxa de ocupação. E ela, no máximo, tem que ser 70%. Então, se eu tenho uma área de 2.000, só basta aplicar isso. Então, olha lá, 2.000, 70%, vai dar 1.400. Então, o gabarito aqui é a letra D. Muito bom? Então, essa é a vossa taxa de ocupação máxima, né? Nessas condições, a área máxima da projeção da edificação vai ser, então, de 1.400. Muito bem. Ok. Vamos adiante. Considere a situação 1 e 2 na figura a seguir, adaptada de ilustração da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Piracicaba, que correspondem a duas hipóteses de projeto para o mesmo lote. Na figura, as duas hipóteses de projeto apresentam a mesma área construída, total e por pavimento. Considerando-se os parâmetros de coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, a situação 2 apresenta relativamente a esse parâmetro da situação 1. Então, situação 1, situação 2. Se a gente considerar aí as mesmas áreas construídas, né, a mesma área construída, a gente pode chegar à conclusão que tem o mesmo coeficiente de aproveitamento nas duas. Agora, a taxa de ocupação
Não, porque em 2 a taxa de ocupação é maior. Então, com isso, a gente já pode marcar a letra A, mesmo coeficiente de aproveitamento, só que em 2 tem uma taxa de ocupação maior. Questão muito recente, né? Isso pode cair na sua prova também. Bom, questão de número 15. Em uma cidade, discute-se alterar o zoneamento de um bairro, hoje definido como zona estritamente residencial, alterando-se a definição legal para a zona mista, que admitirá uso comercial e de serviços diversificados. Serão mantidos os parâmetros de gabarito e coeficiente de aproveitamento. Um efeito esperado para essa mudança é o quê? Letra A, valorização imobiliária, devendo o valor mais alto dos aluguéis obtidos com a locação comercial. Letra B, maior mistura de classes devido à redução dos preços de imóveis características de uso misto. Letra C, redução dos conflitos de vizinhança entre clientes e diferentes usos do solo. Letra D, redução imediata no tráfego de veículos devido à nova mistura de uso. E letra E, redução de pressões para verticalização. Olha que questão interessante, né? Veja bem, se você fomenta o uso misto de um determinado bairro, você está fomentando uma centralidade, porque ali você vai ter um supermercado, você vai ter uma unidade do Correios, uma unidade, né, do governo, de você ter serviços públicos mais rapidamente, cada estado aí tem aí, né, a sua sigla. O que acontece, né? Valoriza a região, porque imagina você morar num lugar que não tem creche, não tem escola, não tem hospital, não tem supermercado. É uma situação complicada, né? Isso aí desvaloriza a região. Agora, a partir do momento que tem isso tudo misturado com zona residencial, isso valoriza mais. Se valoriza mais, o preço do metro quadrado, seja de aluguel ou de venda do imóvel, é mais alto. Isso, então, significa que vai ter aí uma divisão da classe social, porque quem tem mais poder aquisitivo vai conseguir comprar, quem não tem não vai conseguir comprar. Uma coisa também muito interessante, quando você fomenta as centralidades, você favorece o trânsito, porque fica mais localizado. Pensa o seguinte, a cidade só tem um hospital. Todo mundo tem que ir para aquele hospital. Então, pense as vias que dão acesso ao hospital, tanto que ficam sobrecarregadas. À medida que você centraliza vários bairros com vários hospitais, cria centralidades, né? Múltiplas centralidades, você então minimiza isso. Só que isso aí é uma análise mais global. Não foi o que está proposto aí na questão, porque aqui está falando naquele bairro aconteceu isso, agora tem um zoneamento misto. Significa dizer que vai diminuir o tráfego ali imediatamente? Não é assim que funciona, tá bom? Então deixa eu voltar para cá. A gente tem como resposta então a letra A, né? Valorização imobiliária devido ao valor mais alto dos aluguéis obtido com a locação comercial. Letra B, maior mistura de classe? Não, vai criar um divisor. Classe social menor vai para bairros que tem uma compatibilidade com seus ganhos. Letra C, redução dos conflitos de vizinhança entre diferentes usos do solo, na verdade aumenta, né? Porque às vezes tem um bar que faz barulho, e aí vai ter gente que não vai gostar. Letra D, redução imediata do tráfego de veículos, não, até porque se vai criar algum comércio ali, vai aumentar naquela região, né? O tráfego. Redução de pressões para verticalização, olha, se valorizou mais, vai tender a verticalizar mais, porque uma hora vai ter uma ocupação dos terrenos baldios, né, os terrenos desocupados. Tá bom? Bom, então letra A. E aqui temos mais questão. Um terreno situado em área urbana de um município brasileiro apresenta área total de 2.000 metros quadrados e nele está construído um empreendimento imobiliário. Esse município definiu seu plano diretor para a zona que se situa esse terreno um coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,4, básico igual a 1, máximo igual a 3. Definiu ainda que seria aplicado a essa zona o instrumento da outorga onerosa de potencial construtivo, nos termos definidos do Estatuto da Cidade. As áreas construídas máximas possíveis nesse terreno, 1, sem outorga, 2, com outorga, são 4. Tá? Então, olha lá.
eu tenho um mínimo, eu tenho um básico, eu tenho um máximo, tá bom? Então, me quer sem outorga o tanto que eu posso construir sem pagar. Então, você vai olhar para o básico. O mínimo não é isso, o mínimo é para não ter um terreno subutilizado, tá? O básico é até onde você pode construir sem ter que pagar. O máximo é quando você ultrapassa o básico e tem um máximo que você pode ir desde a partir do básico, depois do básico até o máximo é pago uma outorga. Então, por essa razão, primeiro item, sem outorga, então você vai olhar para o básico. Se o terreno tem 2.000 metros quadrados e o básico é igual a 1, então eu posso construir até 2.000 metros quadrados, sem pagar nada. Agora, se eu vou ultrapassar o básico, eu vou ter que pagar uma outorga onerosa. E eu posso chegar até 3. Então, pegar a área do terreno, multiplico por 3. Esse aqui é o máximo que eu posso construir e vai estar sujeito à outorga onerosa do direito de construir. Então, por essa razão, a gente marca a letra E, 2.000, 6.000. Bom, para a gente concluir, nossa última questão, o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Plano Diretor Municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários, permanentes, investidores privados com o objetivo de alcançarem uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, denomina-se o quê? Direito de preempção, direito de superfície, operação urbana consorciada, uso capião especial de imóvel urbano, transferência do direito de construir. Bem, esses são os instrumentos básicos de planejamento urbano. Nós precisamos conhecer e, como eu já reforcei, nós estamos aqui para fazer questão de prova. Nós não estamos aqui para aprender o exercício profissional desse segmento. Então, por essa razão, vamos aqui mostrar a resposta da letra C, mas vamos aqui detalhar. O primeiro item era direito à preempção. O que é esse direito? É uma preferência do poder público na compra de imóveis privados em áreas previamente definidas. Tem o objetivo de permitir que a prefeitura adquira terrenos em zonas estratégicas para políticas públicas de habitação, regularização fundiária, preservação ambiental. Tá? Tem uma base legal lá no Estatuto da Cidade. Então, dá preferência ao poder público a compra daquele imóvel. Isso é uma política social. Às vezes, ali a prefeitura pretende fazer uma regularização fundiária, por exemplo, então pode usar o direito de preempção para comprar um terreno que está ali numa posição estratégica. Direito de superfície, concessão do direito de utilizar o solo, o subsolo ou espaço aéreo de um imóvel sem transferir a propriedade. Tá? Então, direito de superfície, mas não tem a transferência da propriedade, tá bom? Permite que uma pessoa utilize uma parte de um terreno para construir, plantar, etc., mesmo sem ser proprietário. Exemplo, prédio construído sobre um terreno de outra pessoa. Também tem base legal lá no Estatuto da Cidade. Operação urbana consorciada, que foi a nossa resposta. Parceria entre o poder público e iniciativa privada para promover transformações urbanas em áreas específicas. Objetivo: melhorar a infraestrutura, promover a regularização fundiária, aumentar áreas verdes. Ocorre mediante contrapartidas do setor privado. Também tem base legal no Estatuto da Cidade. Uso capião especial de imóvel urbano. A aquisição da propriedade de imóvel urbano pelo uso contínuo, pacífico e sem oposição para fins de moradia. Requisitos: área de até 250 metros quadrados, posse por 5 anos, ininterruptos, uso para moradia própria ou da família sem outra propriedade. Então, uso capião não é para qualquer situação não, tá? Não é só ocupar por 5 anos um terreno, não é assim não, tá? Tem que ser fins de moradia, tem que ser de no máximo 250 metros quadrados, tem que ter 5 anos ininterruptos e quem estiver ocupando não pode ter outra propriedade. Tem base legal no Estatuto da Cidade e também na Constituição Federal. Transferência do direito de construir. Permite ao proprietário transferir o potencial construtivo não utilizado de sua propriedade para outro local ou vender esse direito. Exemplo, se o imóvel tombado não pode ser utilizado todo o coeficiente de aproveitamento, o proprietário pode transferir esse direito a outro imóvel. Instrumento que ajuda na preservação de patrimônio histórico e áreas ambientais. Tem base legal também no Estatuto da Cidade. Tá? Então, quando você tem um imóvel tombado,
vem a prefeitura e fala, olha, esse imóvel seu é histórico e esse imóvel seu não pode receber mais construções, não pode sofrer modificação na fachada. Então, se eu não posso construir e eu tinha lá coeficiente de aproveitamento sobrando, eu poderia acrescentar um pavimento, eu não posso mais. O que eu posso fazer? Eu tenho o direito, eu posso vender para terceiros, então. Então, eu estou na transferência do direito de construir. Muito bom. Então, é isso, né? É isso que a gente tem aqui para hoje. Foi uma aula extensa, como eu já mencionei, e a gente vai ter uma segunda parte para continuar. Ainda temos ainda o código de obras, mas perceba que temos um estudo muito direcionado, porque não adianta querer estudar quantidade, você tem que ter qualidade dos seus estudos, porque esse aqui tudo tem que passar por uma série de revisão também. Imagina o grande volume que você teria se fosse ver todos os detalhes que a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Campinas oferece. Você não conseguiria estudar mais nada, e lembrando que você tem que sobrar tempo para você treinar a redação também, tá? Bom, sou o professor Guilherme, eu sou do CN Engenharia e nós transformamos vidas por meio da educação. Fico por aqui, espero você no próximo encontro.